Tu já se pegou em algum momento pensando assim, poxa, meu sócio não tá fazendo nada, eu tô aqui na empresa dando todo o meu gás aqui, passando trabalho, passando perrengue, o meu sócio tá lá na casa dele, não tá fazendo nada, e aí no final do mês ele recebe a mesma coisa que eu. Já passou por alguma situação assim? No vídeo de hoje, então, eu quero te trazer aqui algumas soluções para esse tipo de problema, para que tu não tenha esses problemas aí com o teu sócio mais. Primeiro, deixa eu te tranquilizar e te dizer que isso que tu tá sentindo é algo extremamente normal, tá? Vou te dizer que na minha rotina, pelo menos umas 2, 3 vezes por mês, alguém vem me reclamar de um problema muito parecido com esse teu. Tá? E isso tem solução. Eu vou trazer aqui alguns pontos que a gente pode trabalhar para que isso não aconteça mais. Primeiro, deixa eu te dizer que se tu tem uma empresa, é muito importante que tu tenha um bom contrato social e um bom acordo de sócios. Por quê? Porque esses dois documentos juntos vão reger praticamente toda a relação entre tu e o teu sócio. E o que dá para colocar nesses documentos? Regras de, por exemplo, prolabore. Muitas pessoas falam sobre prolabore, sobre retirar prolabore, mas poucas pessoas sabem as regras em si sobre prolabore, né? E tu sabia que o prolabore, ele é como se fosse um salário, entre aspas, devido àquele sócio que está trabalhando na sociedade, que desempenha papel na sociedade. Ou seja, se um sócio não desempenha um papel na sociedade, se ele é um sócio simplesmente de capital, ou seja, aquele sócio que colocou um dinheiro na sociedade, mas que ele não presta efetivamente um serviço lá dentro, ele não precisa ter prolabore. Ou seja, já começa por aí. Vocês podem definir as regras, quando que vai ter prolabore, quando que não vai ter, inclusive períodos, por exemplo, no mês X e mês Y, o sócio fulano vai ter direito a retirar um prolabore da quantia X, por exemplo, tá? Isso não é uma regra, tá? Isso fica bem claro. Por isso que é importante também que tu tenha um acompanhamento de um bom advogado para que ele te ajude a pensar de uma maneira estratégica como que vocês vão fazer isso. Outra cláusula também muito interessante de se colocar no acordo de sócios são as regras para caso algum dos sócios não esteja desempenhando o seu papel da forma como ficou combinado entre vocês, pode haver algumas sanções, até mesmo a saída desse sócio da sociedade. Então, tudo dá para prever e o combinado não sai caro, né? Como diz o ditado. Então, combinem isso entre vocês, chamem um advogado para conversar, para definir uma estratégia de como que vocês vão fazer essa sociedade funcionar. E também lembrando que é muito mais fácil fazer isso logo no início, né, antes de ter qualquer conflito entre os sócios, do que depois que o conflito já está lá. E aí um dos sócios talvez não queira nem assinar mais nada, né? Também tem isso. Cuidem muito com isso. Outro ponto também interessante, tá, que vocês podem definir. Nem sempre o sócio de capital precisa estar desempenhando uma atividade. Às vezes, o que tu precisa realmente é somente um sócio de capital e tá tudo bem. Para isso que serve essa figura. Então também pensa sobre isso. Se tu tenta lembrar quando vocês formalizaram essa sociedade lá atrás, o que tu queria com essa sociedade? E o que teu sócio queria com essa sociedade? Talvez aqueles objetivos lá tenham mudado, talvez eles continuem os mesmos. E aí o que é importante fazer? Formalizar então o melhor instrumento para que ele corresponda aos interesses que vocês têm hoje aqui. E aí tem, assim, em cláusulas, se a gente for entrar em cláusulas do acordo de sócios, em cláusulas do contrato social, é bastante abrangente. Eu posso até fazer um vídeo específico sobre isso. Coloca aqui nos comentários se tu tem interesse, que eu comente aqui algumas cláusulas principais do acordo de sócios, por exemplo. Mas é um instrumento realmente que vai fazer diferença, tá? Outra coisa também, o que é importante tu como um sócio que está trabalhando efetivamente e o teu outro sócio que está descumprindo o papel dele que deveria ser estar trabalhando. Lembrando, caso seja esse a situação, né?
que é importante também tu fazer então? É importante ter provas disso. Por quê? Porque a gente sabe que o poder judiciário ele se baseia em provas para dar alguma decisão. Então, a gente precisa ter elementos concretos para caso a gente precise se valer dessas provas, a gente consiga de fato convencer o juiz de que a gente está certo. Então, guardem tudo, conversas são provas, e-mails são provas, gravações também são provas, mas também, gente, pensem assim, né? Vocês não querem ficar numa sociedade onde um sócio precisa ficar se cuidando com o outro, não sabendo se está sendo gravado. Vocês não querem isso, né? Vocês querem que a sociedade ande bem. Até porque, quando começa a acontecer briga assim, a sociedade pode inclusive começar a andar mal, né? Isso prejudica o exercício da sociedade, prejudica as vendas da empresa, prejudica o marketing da empresa. Muitas áreas acabam sendo prejudicadas. Então, a gente não quer chegar nesse nível, né? Então, o que é o ideal fazer? Prever antes as consequências do que pode acontecer lá na frente. E aí é bem comum a gente dizer que o combinado não sai caro, né? Ou seja, regras claras. Se tu tiver regras claras, tu sabe a consequência de determinada atitude lá na frente. E aí a gente pode entrar também em algumas situações mais específicas, né? Por exemplo, vou trazer aqui o exemplo de uma sociedade em que a gente tenha um dos sócios que desempenha um papel de coprodução para um lançamento digital, um lançamento de um infoproduto, e o outro sócio que desempenha um papel de um expert, né? O cara que vai realmente divulgar, publicar o conteúdo, dar as aulas, montar a estrutura das aulas e fazer lives também, né? Fazer posts, stories. E aí o que acontece? Uma sociedade baseada nisso, qual que é um grande problema, né? Não vou dizer problema porque isso é mais um risco, né? É um risco calculado. Mas qual que é esse risco? Que a sociedade muitas vezes depende da figura daquele expert ali, daquele professor. Ou seja, por mais que um dos sócios faça perfeitamente o trabalho dele, ele vai precisar que o outro sócio também faça o trabalho dele, né? Porque o negócio em si, ele está muito baseado na imagem daquele expert. E aí o que tu pode fazer, então, para se prevenir de um problema de, por exemplo, esse expert aqui não trabalhar, entre aspas? O que tu pode fazer? Estabelecer regras. Vou dar um exemplo aqui de uma regra. Vocês sabiam que, por exemplo, a gente pode criar uma sociedade que tenha um prazo determinado e que para um dos sócios sair dessa sociedade nesse prazo é extremamente mais difícil do que numa sociedade normal sem um prazo. Ou seja, é possível estabelecer esse tipo de regramento. É possível estabelecer, por exemplo, também que a divisão do que entrar na sociedade vai ser feita de uma forma diferente para cada um dos sócios. E pode inclusive considerar o nível de trabalho desses sócios. Ou seja, as regras são vocês que criam, tá? E muitas vezes o advogado, ele não vai chegar com a regra pronta para a sociedade de vocês. Ele vai querer entender como é que é a dinâmica da sociedade, quais foram os problemas que essa sociedade já passou antes, como é que esses problemas foram resolvidos, o que é importante para cada um desses sócios. E aí, junto com vocês, esse advogado vai montar um plano, então, vai traçar, né, a melhor estratégia para evitar que esses problemas ocorram e já prever as consequências caso eles venham a ocorrer. Ou seja, tudo fica muito mais previsível, fica tudo muito mais seguro também para ambas as partes. Então pensem sobre isso, busquem um advogado de confiança de vocês para conversar sobre essas questões societárias, que vocês vão acabar tendo aí muitos insights e com certeza vão transformar a sociedade de vocês numa sociedade muito mais segura. Beleza? E inclusive eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui que eu falo sobre a diferença entre a sociedade, a parceria e a prestação de serviços, porque nem sempre o que tu tá buscando é uma sociedade. Às vezes tu pode precisar de uma parceria e às vezes tu pode precisar de um prestador de serviço.
Tudo isso tem regras próprias, tem estratégias próprias, e o que vai definir o que tu vai escolher é exatamente a tua estratégia. Até mais!